oportunidade de estar trazendo a palavra dele, que ele possa nos abençoar, possa nos ajudar, possamos crescer em graça e em conhecimento na palavra dele, assim como o irmão Ademir orou, que Deus possa me ajudar também, eu não fale de mim, mas fale somente da palavra, que possamos aprender um pouco mais de Deus. Irmãos, vamos no livro de Miqueias. Miqueias 6, página 998 na minha Bíblia. Miqueias 6. Tá antes de Naum e depois de Obadias. Bom, irmãos, Miqueias 6 foi lido recentemente pelo irmão Daniel no culto da virada, se não me engano, mas eu achei interessante dar o foco em outro aspecto desse livro. Miqueias 6. Miqueias, ele era um profeta e ele foi levantado por Deus para profetizar em Judá. Então vamos lá, irmãos, Miqueias 6, versículo 1 e 2. Ouvi agora o que diz o Senhor. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a demanda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Então, irmãos, nesses primeiros versículos, o Senhor está falando com o povo de Israel, com Judá, para ser mais específico, através do seu servo Miqueias. E nesse momento a gente tem um cenário: Deus como queixoso, Miqueias como enviado, os montes que ele fala, outeiro é monte também, os montes como testemunha e Israel como acusado. Então Deus falando com o povo de Judá, o povo de Israel. Versículo 3: Ó povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei, testifica contra mim. Irmãos, no versículo 3, Deus faz uma pergunta a Israel e pede para testificar, comprovar. Então ele fala: o que tenho feito? Deus pergunta para o povo: o que eu fiz? E o mais interessante: com que te enfadei? Enfadar, irmãos, lembra entediar. Com que eu te entediei? Lá em Jeremias 2,5, não precise ir lá, diz assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastar de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Então olha que interessante, não foi a primeira vez que Deus pergunta esse tipo de pergunta para o povo. E lá em Jeremias, ele fala, tornando-se leviano. O que é ser uma pessoa leviana? É agir sem pensar. Então a gente vê que o povo, não foi em apenas um momento, mas outro momento em Jeremias, Deus dá esse chacoalhão, pede para testificar por que o povo está agindo desse jeito, o que deixou o povo entediado. No versículo 4 e 5, vamos ler: pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Míriam. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e o que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. Irmãos, não vamos entrar em detalhes nessas histórias, quem quiser depois pode ler, mas aqui Deus está fazendo uma breve recordação com o povo. Então ele pergunta:
o que eu te fiz? Com o que eu te entediei? E ele relata, falou, ó, eu fiz vocês saírem da terra do Egito, todas as bênçãos que eu te fiz, guerras que eu livrei vocês, guerras que vocês ganharam por causa de mim. Ele faz essa recordação de tudo de bom que ele tinha feito com o povo. E no versículo 6, o profeta Miqueias diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerro de um ano? Então lembra do povo, Miqueias falando com o povo, Miqueias era aquele instrumento de Deus para falar com o povo. Então Deus pergunta o que ele tinha feito, ele mostra tudo de bom que ele fez para o povo, e aí Miqueias faz essa pergunta para o povo, uma pergunta que eles deveriam saber como responder, mas ele pergunta: como que eu vou me apresentar diante ao Senhor? Como que eu me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Então Miqueias faz perguntas cruciais para o povo: como se apresentar a esse Deus, a esse Senhor que ele tinha, e como se inclinar a Ele. E aí no versículo 7 ele continua: agradar-se ao Senhor de 10 milhares de carneiro ou de 10 mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Então o profeta começa a jogar algumas alternativas. Então como que eu vou me apresentar ao Senhor? Como que eu me inclino a Ele? Aí o profeta fala: com 10 milhares de carneiros ou com 10 mil ribeiros de azeite? Darei o meu filho, o meu primogênito pelo meu pecado? Então Miqueias joga essas alternativas para o povo. E sem esperar o povo responder, ele responde no versículo 8: ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus? Ele mesmo responde a pergunta dele, mas sem escolher nenhuma das alternativas. Irmãos, se a gente pegar para ler o livro de Miqueias, e a gente vê aqui nesses 3 itens: praticar a justiça, amar a benignidade e andar humildemente com teu Deus, a gente vai ver em Miqueias 3:1, volta uma folha, Miqueias 3:1, diz o seguinte, Miqueias 3:1: e disse eu, ouve, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? Então a gente vê que a justiça para eles, o juízo, eles estavam transgredindo isso, eles estavam violando isso. Aqui em Miqueias ainda 3, só que agora o 2 e o 3, diz: a vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne para dentro do caldeirão. A gente vê que eles não tinham benignidade também, não expressavam o bem, não exerciam a bondade. É a segunda coisa que Miqueias falou. E a terceira, que é andar humildemente com teu Deus. Se a gente continuar aqui em Miqueias 3, só que lá no versículo 11, mais lá para o final do capítulo, a gente vai ver que fala o seguinte: os seus chefes dão a sentença por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então a gente vê que eles não andavam humildemente com Deus, faziam o que era errado e falavam: não, Deus está com a gente, não, nada pode acontecer de mal com a gente. Irmãos, basicamente é isso que acontece até o versículo 8 e é até onde a gente vai ficar na pregação de hoje. Espero não prolongar muito e não cansar os irmãos também. Lendo assim por cima, a gente vê um povo que fazia algumas transgressões, que o profeta precisou intervir,
falava dos montes como testemunha, perguntava como se inclinar ao Senhor, o que fazer de bom ao Senhor. A gente vê um povo um tanto quanto rebelde. Como eu já disse várias vezes, na Bíblia a gente tem que ler as histórias e não somente julgar o povo alheio, ver o que eles estavam fazendo de errado e apontar o erro, mas trazer isso para a nossa vida hoje. Aqui, cada um aqui hoje, aqui em Bauru. O que essa palavra quer dizer para a gente? Então vamos lá, irmãos. Vamos voltar agora do começo e ver o que essa palavra fala para a gente. O começo é Deus falando com Israel. Deus fala com a gente. Vamos começar no versículo 3. Ó povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei, testifica contra mim. Essa é uma pergunta que eu faço para os irmãos hoje. O que Deus tem feito para a gente? Por que a gente se enfada? A gente se entedia com a palavra de Deus? Alguém pode ficar um tanto quanto escandalizado e falar: mas eu não me entedio com a palavra de Deus. Irmãos, é nesse ponto que eu quero chegar hoje. Será que a gente não se entedia com a palavra de Deus? Será que a gente faz assim como o povo, acaba deixando algumas coisas de lado? Então no versículo 3, ele faz essa pergunta. E é interessante, irmãos, que no versículo 4 e 5, ele conta as coisas boas que fez para o povo para não se entediar. Então olha que interessante: pois eu te fiz subir da terra do Egito. Começa aí, irmãos. A gente se entedia com Deus, a gente se enfada, mas a gente esquece do principal e da maior coisa que Deus fez por nós: a salvação. Lembrando todos que a saída do povo do Egito realmente simboliza a salvação, eles saindo do mundo e indo para a terra prometida. É o que nós devemos fazer hoje: sair do mundo, chamado Egito, e caminhar para com Deus. O principal foi isso: Jesus nos salvou. O que quer dizer salvar? É tão repetido: Jesus nos salvou, fomos salvos por Jesus. Mas o que quer dizer salvar? Um exemplo claro que a gente pode dar é a pessoa que está pendurada lá em cima do prédio, está segurando com as duas mãos, e vê uma pessoa, estica a mão, ela te agarra e te puxa para cima. Ela te salvou de alguma coisa. Irmãos, a gente estava nessa situação, só que a gente não estava segurando, a gente já estava em queda livre. E não era para uma morte, simplesmente uma morte, mas era uma vida eterna de dor. E Deus nos resgatou disso, nos tirou dessa queda, nos tirou de ficar eternamente no inferno sofrendo. Lembrando que a gente é merecedor do inferno desde pequenininho. A gente já nasce merecedor do inferno por causa do pecado. Mas Deus nos salvou disso. Ele nos dá outra oportunidade de não ir para o inferno, para aquele que aceita Ele. E Miqueias começa falando isso. Fala: por que vocês ficaram entediados? O que eu fiz com vocês? Para começar, eu salvei vocês. E foi isso que Deus fez com cada um aqui hoje, no começo. Para começar essa conversa, Deus nos salvou. Só isso já é uma coisa grandíssima. É uma coisa que a gente não merecia e que nós, através de Deus, temos essa oportunidade. No versículo 5, ele conta outros acontecimentos. Alguma guerra, alguma coisa de ruim que acontecer, que Deus salvou o povo. É assim nós hoje também. Além da salvação, Deus nos livra de alguns maus, dá coisas que a gente não merecia, não dá às vezes o que nós merecíamos, Deus nos ajuda. Então Deus faz tudo isso para a gente. Deus fez tudo isso para o povo, e para o povo era mais evidente ainda, porque eles conseguiam realmente ver. E a gente vê que o povo esqueceu e começou a fazer coisas erradas. E aí no versículo 6, irmãos, diz: como que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de um ano? Irmãos, vamos em Salmos 15. A gente vai ver uma grande diferença entre Salmos e Miqueias.
Como que a gente se apresenta diante de Deus? Miqueias deu algumas alternativas. Vamos ler Salmos 15. Salmos 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbio contra o seu próximo, não aceita nenhuma vergonha, nenhum vexame contra o seu próximo. A cujo olhos é réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra inocentes. Quem faz isto nunca será abalado. Aqui é algumas características daqueles que vão habitar no tabernáculo e que morará no santo monte. Voltando lá em Miqueias 6, ele pergunta como que a gente se inclina, como a gente se aproxima do Deus Altíssimo. Apresentar-me com holocausto, com bezerro de um ano? Agradar-se ao Senhor a milhares de carneiros, milhares, irmãos, ou de 10.000 ribeiros, 10.000 ribeiros, não eram números muito grandes. 10.000 ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Irmãos, olha que interessante. Salmos fala de característica da pessoa. Fala de ser santo, que a gente leu lá, ter um coração bom, praticar coisas boas. O que Miqueias fala? Miqueias fala de característica da pessoa santa? Não. Ele fala de coisas. Então, como que eu vou apresentar meu holocausto? É 10.000 bezerros? É um ribeiro de azeite? É um primogênito? A gente já consegue enxergar o começo do erro do povo. Olha que interessante. Miqueias, ele estava sendo um instrumento falado por Deus. Tudo que está na Bíblia tem um motivo, tem um porquê está aqui, e a gente tem que estudar e descobrir o porquê. Por isso que a Bíblia, se você ler, bater assim, o olho e ler como outro livro, você vai entender, mas não vai absorver o que aquilo quer dizer. Olha que interessante. Salmos fala de características, Miqueias fala de sacrifício. Para a gente se aproximar, se inclinar diante do Deus Altíssimo, a gente precisa do quê? Fazer sacrifícios igual o povo fazia, não necessariamente carneiros que ele fala aqui e ribeiro de azeite, mas o que Deus quer da gente? Sacrifícios ou características de pessoas salvas? A gente vê que o que Miqueias deu de alternativa para o povo escolher era o caminho que eles estavam trilhando. Tanto que ele dá as alternativas para o povo, mas ele mesmo não fica com nenhuma das alternativas. Ele vai para outro caminho. No versículo 7 ele continua: agradar-se ao Senhor 10 milhares. Então 10 milhares de carneiro, ou 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Então o profeta responde com coisas que Deus tinha falado para ele, com coisas, o caminho, coisas que o povo achava que tinha que ir. Em Levíticos 9:3, e olha que interessante, irmãos, aqui não está falando nenhuma coisa errada. Em Levítico 9:3, não precisa ir lá, diz assim: depois falará aos filhos de Israel, dizendo: toma um bode para expiação de pecado, e um bezerro, um cordeiro de um ano, sem defeito para o holocausto. Em Levítico 2, fala como que tinha que ser feito esse holocausto. Não estou falando que era errado fazer holocaustos, mas onde que estava o coração do povo? E outra, Miqueias, ele chama a atenção do povo. Então, 10 milhares, olha quanto carneiro, 10 milhares, ou 10.000 ribeiros, 10.000 ribeiros de azeite. Eram coisas, naquela época não tinha como você juntar cada pessoa, fazer isso, dar 10.000 carneiro. Então Miqueias estava chamando a atenção para o povo. Como que eu vou me apresentar? Como que eu vou me inclinar? Dando muitas
ofertas ao Senhor. E é o que eu falei, irmãos. Em Salmos fala de características, enquanto aqui Miqueias está dando exemplos de sacrifícios. Quando Miqueias, a gente vai ver, ele vai responder, ele não vai falar o que sacrificar ou como sacrificar. Isso eles já tinham no livro de Levíticos. Mas ele vai falar como agradar a Deus. Irmãos, não é o que a gente oferece a Deus, mas é como a gente oferece a Deus. Tem um buraco muito grande no meio de tudo isso, muito grande. A gente vê que o povo estava indo no caminho de o que eu vou dar a Deus, quanto eu vou dar a Deus. Não que isso seja errado, mas como onde o coração desse povo estava. Irmãos, aqui vem o clímax da nossa pregação, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom? E aí ele fala 10.000 carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, dá ao primogênito. Notem que em nenhum momento ele escolhe a alternativa que ele deu, mas não, ele fala, ó homem, o que é bom? O que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Então olha que interessante, irmãos. Miqueias, imagina aquele cenário, Miqueias faz uma pergunta e dá alternativa. Aí o povo provavelmente ficou se perguntando naquelas alternativas, nossa, então eu vou dar os 10.000 carneiros ou os 10.000 ribeiros de azeite? Então o povo se viu ali, naquela esfera. Mas Miqueias vai para outro caminho. O que o Senhor quer não é 10.000 carneiros, nem 10.000 ribeiros. Ele quer que o povo praticasse a justiça, amasse a benignidade e andasse humildemente com o seu Deus. Isso para o povo naquela época. E para nós hoje, irmãos, é aqui o ponto que eu quero chegar. Como eu disse, não era errado fazer sacrifício. Em Levítico mostrava como fazer, onde fazer, com o que fazer. Do mesmo modo, nós hoje, é errado a gente fazer culto? Não. A gente está se reunindo. Por que a gente vem para o culto? É simplesmente um estudo da Bíblia. Então alguém estuda uma passagem e quer explicar para os irmãos. Isso é o culto, isso é a pregação. Aprender da palavra, do Evangelho, da cruz de Cristo. Irmãos, muitas vezes a gente vem para o culto, faz aquela sempre rotina, domingo, quarta, que é o nosso horário, e a gente acaba caindo igual o povo. E agora os irmãos vão entender o porquê eu te enfadei. Com que eu te enfadei? O que é enfadar? É ficar... Enfadar, irmãos, é entediar. Por que a gente às vezes fica entediado? Por que Miqueias falou isso para o povo? A gente vem para o culto, e vai quarta, vem domingo, e a gente acaba somente vindo no culto, porque é um mandamento de Deus. Mandamento não, desculpa, mas é uma coisa que a gente foi ensinado, é uma coisa que a Bíblia fala para a gente fazer, aprender da palavra de Deus, nos reunirmos, estar na presença dEle. Mas por que a gente faz isso? A gente acaba fazendo isso por fazer. Não que seja errado, mas a gente está acostumado, vem todo domingo, vem toda quarta, e você acaba só vindo. O povo estava indo por esse caminho. Tanto que eles estavam fazendo sacrifício, um carneiro talvez era pouco, então 2, 3, não, Miqueias, não, 10.000. Então às vezes a gente acaba fazendo as coisas para Deus nesse sentido, de quantidade, não de qualidade. Não é... A gente acaba fazendo para Deus realmente por quantidade, não pela qualidade da coisa. Irmãos, olha que interessante, no versículo 8. O que o Senhor pede de ti? A gente vai estudar esses 3 itens. Pratiques a justiça. Em muitos contextos bíblicos, a justiça ela remete à santidade. E aqui também entram alguns conceitos que a gente tem que redefinir. O que é justiça? Muitas pessoas acham que justiça é aquela coisa, é a lei. Justiça é lei. Irmãos, olha que interessante. Quando os profetas exigiam justiça do povo, eles não ditavam um código moral. Eles não ditavam uma lei. Mas eles apontavam
para a vontade de Deus contemplada na fé. Então, a partir de hoje, vamos redefinir o que é justiça. Não é uma lei, uma coisa estática. É a vontade de Deus. Irmão Murilo, como assim? Lembra daquela mulher que foi encontrada em adultério com o quarto, quinto marido, não lembra? O povo já estava com a pedra na mão, já estavam praticando a justiça, porque aquilo era o que era feito naquela época, era a lei. Mas Jesus não. Olha que interessante, ele fugiu da lei. Não estou falando que a lei é errado, mas a gente tem que ser justo. O que é ser justo? Não é ser bitolado na lei, digamos assim, mas é fazer o que Deus quer, é apontar para a vontade de Deus. As nossas adequações aos padrões de Deus. Isso é ser justo, é ser santo. Sede santo, como eu fui santo. Temos que ser justo. O que é ser justo? É fazer conforme a vontade de Deus. Lá em Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. Então devemos ser santo. E além de ser santo, de praticar essa justiça, que não é nada mais do que fazer a vontade de Deus e não por uma lei rígida, a gente tem que fazer de coração. Irmãos, aqui que entra o X da questão. É aqui que o povo estava pecando. Mateus 23, 27 e 28. Vamos lá. Mateus 23, 27 e 28. Mateus 23, 27 e 28 diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Irmãos, hipocrisia parece uma palavra um tanto quanto forte, mas o significado dela lá na raiz quer dizer ator. Então, um hipócrita é um ator. Como assim? Imagina um ator de uma novela, ele chora, ele está ali chorando, ele mostra aquele choro, aquela dor. Na hora que para a cena, ele está tranquilo, está de boa. Ele estava atuando, ele estava fingindo ser alguma coisa que não era. Isso é ser hipócrita. Quando você chama alguém de hipócrita, você está falando que aquela pessoa está fingindo uma coisa que não é. Deus fala que os escribas e fariseus eram hipócritas. Olha que interessante, eles faziam uma coisa que aqui dentro não. Eles pareciam por fora bonito, mas por dentro não. Ele fala, sepulcro caiado, por fora parecem formosos, mas interiormente é osso de mortos e toda imundícia. E assim também vosso exterior, pareceis justo aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Irmãos, vamos voltar lá em Miqueias. A gente vê que o povo parecia, por fora, fazer as coisas certas. É nesse ponto que eu gostaria de parar um pouco e refletir com os irmãos. Por fora, todos nós aqui estamos fazendo a coisa certa. Estamos, por exemplo, hoje, no domingo à noite, estamos aqui na igreja. Mas dentro de você, por que você está aqui hoje? Era nesse ponto que Miqueias queria chegar com o povo. Por que você faz sacrifício? Por que você está aqui na igreja hoje? Você está porque, eu sempre vou na igreja, então tem que ir na igreja, minha mãe foi na igreja, eu fui ensinado na igreja, aprendi na igreja. Por que você está aqui hoje? Por que você é quem você é, tanto aqui como fora da igreja? Quem é você dentro e quem é você fora? Não podemos ser hipócritas. Então, fingir uma coisa aqui dentro ou lá fora e no ambiente contrário não ser o que a gente realmente é. O povo estava sendo assim naquela época. Como? Oferecendo sacrifícios vãos. Por que vãos? Eles estavam fazendo uma coisa certa, uma coisa que foi ensinada por Deus, uma coisa na Bíblia, mas vão, inútil, à toa.
A gente tem que tomar cuidado para não cair nesse erro hoje. Ser crentes mecânicos. O que é ser crente mecânico? Vamos orar. Ah, Senhor nosso Deus, amém. Vamos orar para agradecer a comida. Ah, agradeço a comida, amém. Você não sabe nem o que você falou. Por que você agradece a comida? Ah, eu agradeço porque tem que agradecer. Deus falou para agradecer, vou agradecer. Opa, onde está o seu coração? Com qual intuito você está fazendo isso? Parece um exemplo bobo, isso da oração, mas o povo fazia isso na época com sacrifício. Tudo que a gente faz que se torna corriqueiro, a gente acaba fazendo no automático. Por exemplo, para dirigir um carro. Quando você está aprendendo, você fica tenso, várias coisas para fazer. Quando você aprende, você dirige e faz outra coisa ao mesmo tempo. Assim somos nós a igreja. Então a gente não pode ser crentes mecanizados. Ah, eu faço porque tem que fazer. Irmãos, não é querer puxar a orelha, eu me incluo no meio disso. É uma coisa que, querendo ou não, quando a gente faz repetidas vezes, a gente acaba caindo nesse erro. Por isso tem que ser sempre pregado. A Bíblia é uma só. A gente tem que ouvir isso. Vir aqui na igreja, aprender. Por que eu estou aqui na igreja hoje? Deus me salvou? O que quer dizer Ele me salvar? Para onde eu ia? A partir desse momento, a gente acaba acordando. E é interessante porque Miqueias fala, por que eu te enfadei? Então a pessoa que vem na igreja só está naquele mecanismo, tem que ir na igreja hoje, vamos. A pessoa vai ficando cansada, entediada. Por quê? Porque o coração dela não está nisso. Por que o povo virava e mexia, errava? Porque eles iam, a partir do momento, eles continuavam cumprindo, mas o coração não. O coração já voltava nos erros. Eles caíam em erros. Por isso que fala, pratiqueis a justiça. O que é praticar a justiça? Fazer a coisa de coração. Fazer o que Jesus quer, o que Jesus manda. Amar a benignidade, irmãos. O outro tópico que ele pôs aí. A gente leu em Miqueias 2:3 que o povo, Miqueias fala, a vós que odiais o bem e amais o mal, arrancais a pele de cima deles. O que é benignidade, irmãos? A gente já estudou isso. É a maneira como exercemos a bondade. Tem a ver com a delicadeza, a sensibilidade, a gentileza. A gente vê que nem bondade eles exerciam. A benignidade é como tratamos outra pessoa, tanto no momento bom quanto no momento ruim. E aí que vem novamente, fazer do coração. Devemos amar a benignidade, fazer por compaixão. Por que você é benigno? Por que você ajuda uma outra pessoa na rua? Porque você foi ensinado assim? Porque você aprendeu que é certo fazer isso? Onde está o seu coração nisso? Irmãos, é muito interessante isso, porque em nenhum momento a Bíblia, no contexto aqui, ela não condenava o sacrifício, as ofertas, mas como era feito. O povo estava tão no caminho de mecanizado que eles, como que eu vou me inclinar a Deus? Bom, eu já dou um carneiro, vou dar 2, vou dar 3, vou dar 4, vou dar 10 mil. Então, como que nós vamos agradar a Deus? Não sei, vamos fazer mais culto? Fazer culto é bom a Deus, vamos fazer mais culto, vamos pôr culto a semana inteira. Nota que fazer culto não é errado, mas como que você faz esse culto? Com que espírito você vem nesse culto? Com qual coração? Com qual coração você pratica a benignidade? O povo a gente vê que não estava no caminho certo, onde Miqueias chama a atenção dele. E por último, irmãos, para fechar com chave de ouro, andeis humildemente com teu Deus. A gente tem que tomar muito cuidado, lembrar sempre qual é a nossa posição em relação a Deus, onde a gente está, onde Deus está. Como eu disse antes, às vezes no corriqueirismo da vida a gente acaba confundindo essas posições, se colocando abaixo ou acima de onde a gente deveria estar. Por isso que as pregações muitas vezes parecem repetidas, parecem os mesmos conteúdos, mas são coisas que devemos bater em cima da mesma tecla. Porque tudo que é mecânico, tudo que é repetido, a gente acaba levando para o automático. Andar humildemente com teu Deus. A gente leu lá em Malaquias 3:11 que o povo estava fazendo o que queria e ainda falava: o Senhor está no meio de nós, não está?
então nenhum mal vai acontecer com a gente. Cadê a humildade com Deus? A gente vê que não existia. Mas vamos lá, irmãos. A humildade com Deus, ela diz respeito ao nosso relacionamento. Qual é o nosso relacionamento com Deus? A religião nos faz escravo, ponto. Isso é uma verdade, irmãos, indiscutível, independente de qual religião. O religiosismo te torna escravo. Por quê? O que é a pessoa religiosa? Ela faz tudo que a religião manda. Então, eu vou no culto, por exemplo, para nós aqui, eu vou no culto, tomo ceia, canto, vou na sessão. Nota que isso não é errado fazer. Não é errado vir no culto, não é errado tomar ceia. Mas como você faz isso? Bato nessa tecla de novo. Onde está seu coração? Em nenhum momento falei que ser religioso é errado. Mas por que você é religioso? Você faz tudo isso para cumprir o que está escrito? A Bíblia mandou, vou fazer. Então concordo, levanta a mão, voto. Não concordo, falo porque não concordo, mas eu tenho que ir, né, uma vez por mês. Por que a gente faz essas coisas? Somos religiosos a esse ponto de fazer tudo no automático? Somos escravos da religião? Irmãos, Deus não nos quer como escravo. Apesar de nós sermos escravos dele, ele nos quer como filho. Filho é uma coisa, escravo é outra. E interessante, irmãos, olha que interessante. A religião nos faz escravo. Deus nos quer como filho. A nossa relação com Deus tem que ser de verdadeiro amor, não mecanizado. Olha o perigo da gente se tornar escravo da religião. Quando nós vivemos num ambiente mecanizado, nós cumprimos os nossos objetivos. Então eu vim na igreja, eu tomo a ceia, eu faço tudo o que manda o figurino. A minha parte eu estou cumprindo. E quando a gente faz isso, a gente cumpre a nossa parte do trato, a gente quer que Deus comece a cumprir a parte dele também. Então, se eu faço tudo que Deus quer e eu oro porque eu quero um carro, Deus tem que me dar um carro. Porque eu fiz minha parte, por que ele não vai fazer a parte dele? Cadê a humildade com Deus? Olha que interessante, irmãos, como a religiosidade vã faz mal. Ela nos põe, sai da humildade e nos põe do lado e até em cima. Olha o perigo disso tudo. Nesse ponto, a gente sai de uma relação humilde entre pai e filho, Deus e nós, o povo e Deus, e eles entram numa relação entre Senhor e servo. Então eu trabalho, no final do mês eu quero o meu salário. Eu faço o que Deus manda, eu quero que minhas orações sejam respondidas. Irmão Murilo, com que base você está falando isso? Miqueias 3:11. Seus chefes dão sentença por suborno, seus sacerdotes ensinam por interesse, seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam no Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal vai nos acontecer. Eles faziam a parte deles, faziam o sacrifício deles, do jeito deles e fazendo tudo errado. Mas a gente está fazendo a nossa parte, Deus está com a gente. Note que falar que Deus está com a gente não é errado, mas você fazer a sua parte e Deus fazer a parte dele, isso quer dizer Deus está com a gente, é errado. Oferecer sacrifício não é errado, mas você oferecer sacrifício num ponto que você fala: um eu acho que é pouco, vou dar 2 que é melhor que 1, isso é errado. Vir no culto não é errado, mas querer fazer culto a semana inteira porque preciso agradar a Deus. Como que eu vou agradar a Deus? Eu vou fazer culto. Miqueias falou para dar 10 mil carneiros, eu vou fazer 10 mil cultos. Isso é errado. Olha que interessante, irmãos. Não é o que a gente faz, é como a gente faz. A gente tem que sempre lembrar disso. Somos servos de Deus, mas Ele nos quer como filho. A relação de pai e filho é diferente entre servo e senhor. Por que a gente não pode ser mecanizado? O que é mecanizado? Imagina 2 engrenagens. Se uma gira, a outra tem que girar. Quando nos tornamos crentes mecanizados, nós giramos a nossa engrenagem
entre aspas, a gente faz o nosso dever de casa, o que a Bíblia manda, entre aspas, e aí a gente quer que a engrenagem de Deus vira. Então a gente se põe de lado de Deus, a gente sai de uma relação de humildade e entra numa relação de realmente serve o Senhor. Eu faço minha parte, eu quero que Ele faça a parte dele. Era que o povo estava fazendo aqui? Não faziam sacrifícios? Estavam fazendo sacrifícios. E não era um, não era dois. Estavam querendo pôr 10 mil carneiros lá para fazer sacrifício. A troco do quê? Eles estavam querendo apenas girar a engrenagem deles? Fazer um religiosismo melhor ainda? A troco do quê? Onde estava o coração desse povo? Para a gente ser filho de Deus, a gente tem que ter um coração humilde, quebrantado, e assim aceitar sua palavra. Assim a gente vai ter um relacionamento humilde com Deus. Irmãos, olha que interessante. Miqueias, no começo do capítulo, já fala isso, mas a gente nem percebe. Ele já começa chacoalhando o povo. Falou: esse Deus tirou vocês do Egito. Esse Deus tirou vocês daquela terra de pecado, de tudo que é ruim. Mas o povo estava indo tão no caminho que eles falaram: tá, Deus tirou a gente do Egito, tá, e aí? A gente tem que tomar cuidado para não cair nesse erro. Não estou falando que eu não caio, todos estamos inclusos nisso, é o que eu falei. Quando a gente faz coisas repetidas, a gente acaba indo para o automático. Então, por que eu fui salvo? Onde eu tinha que ir? Qual que era o meu destino? Por que eu estou aqui na igreja hoje? Com qual espírito eu faço isso? Eu sou o justo, o religioso, ele tem que fazer tudo ali, bonitinho. Então ele vai ali cumprir a lei, porque ele é religioso, ele vai ponta firme. Não, a justiça é fazer o que Deus quer. Com que coração você faz isso? Você pratica a benignidade por praticar, porque é o fruto do Espírito, então se eu tenho Espírito e ele faz isso, eu vou fazer isso? Ou porque realmente eu estou com o coração nisso, eu quero praticar o bem porque eu preciso fazer isso? É uma necessidade que eu tenho, servo de Deus, ser uma pessoa boa, ser humilde com Deus. Onde está o nosso coração nisso? Fazemos por impulso, por automático? Ou porque realmente pensamos para fazer isso, fazemos com o coração? Quando a gente se põe abaixo de Deus, e aí a gente sai daquela escravidão da religião, sai do mecanismo, você está lá embaixo e Deus está lá em cima. Independente do que você fazer, Deus é Deus. Não é porque você faz tudo que manda o figurino, vem nos cultos, ora, faz tudo, que Deus vai necessariamente te abençoar. Não. A gente é humilde, a gente se põe no lugar de servo, Deus quer que a gente seja filhos. Mas não, a gente não é nem digno disso, então a gente põe no lugar de servo, mas Deus puxa a gente para ser filho. Olha que interessante, é um looping. Como acontece esse looping? Com humildade. Sem humildade você se põe no lugar de filho, de irmão, de pai. Então, por que a gente faz tudo isso? Por que você está aqui hoje? Para cumprir o seu papel de crente? O povo fazia sacrifício para cumprir o papel deles. E eles estavam tão nesse ambiente de religionismo que eles queriam fazer mais ainda. Tanto que foi as alternativas que Miqueias deu para eles. Irmãos, para fechar com chave de ouro, 1 Samuel 15, 22. Primeiro Samuel 15, 22. Primeiro Samuel 15, 22. Todos acharam? Vamos ler, irmão. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra? Calma. Desculpa, irmãos. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Ele colocou os dois na mesma altura. Então, sacrifício e obedecer. O
que é melhor? O Senhor tem o mesmo prazer dos dois, igualmente? Samuel responde: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura do carneiro. Olha que interessante, irmãos. Então Deus põe, você cumprir a risco que está escrito ou você obedecer. Nota que se você for obedecer, você vai cumprir o que está escrito. Se a gente for obedecer a Deus, a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai ver os cultos, vai participar de sessão, de ceia. Olha, é um looping, é uma coisa que o começo vai para o fim. Então eu quero fazer tudo que Deus quer que eu faça. Então eu vou obedecer, eu vou fazer o que realmente Ele quer que eu faça. Lembrando sempre que eu estou abaixo dEle, que Ele me salvou. Já que Ele me salvou, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que é por causa dEle, da morte da cruz de Jesus, que eu vou para o céu, eu quero fazer tudo o que Ele manda eu fazer. Então eu vou cumprir a Bíblia. Não cumprir a Bíblia, mas fazer o que Ele quer. Quando eu vejo o que Ele quer, eu vejo quão miserável eu sou. Tá vendo? É um looping. É natural. A gente não pode quebrar esse looping, querer entrar em outro ponto ou querer fazer um outro caminho. É natural. Com que espírito que a gente está aqui hoje? Que a gente vem para o culto hoje? Quarta-feira vai ter outro culto. Você vai vir por quê? Porque tem culto, quarta-feira tem que ir. Terça-feira tem os estudos que a gente faz pelo Skype. Você vai porque tem que ir? É uma atividade da igreja, eu vou. Por que você vai? Você quer realmente aprender da palavra de Deus? Gosta disso ou vai para fazer média, digamos assim? Lembra que os escribas e fariseus, eles conseguiam mostrar uma coisa que eles não eram por dentro. Se você está fazendo isso, eu não vou saber, ninguém é que sabe, mas Deus sabe. E aí que mora o perigo. Dele a gente não consegue esconder nada. Irmãos, Deus prefere a nossa obediência a Ele, a nossa total entrega, não só de boca, mas de coração. Amém?